Um projeto de lei dos deputados Gilberto Palmares e Wagner Montes altera uma lei de 2002 que reserva vagas de emprego para detentos e para quem cumpriu pena no sistema penitenciário. Vamos saber os detalhes dessa proposta e analisar as dificuldades que um egresso do sistema prisional tem para entrar no mercado de trabalho. No Aleste Debate de hoje participam comigo aqui no estúdio Flávia Pinheiro Frois, ela é presidente da ONG Instituto Anjo da Liberdade, Marco Aurélio de Melo Batista, ele é ex-detento, e o deputado Gilberto Palmares. Eu quero agradecer a participação dos três hoje, conversar primeiro com o Marcos. Marcos, você está em liberdade condicional há 2 anos. De lá para cá, você já conseguiu arrumar um emprego? Não, senhor. E como é que você tem tocado a tua vida? Como é que você tem lidado com a tua vida? Tenho feito trabalhos, pequenos trabalhos, como eu posso explicar para você? São trabalhos que... Serviços gerais? Serviços gerais, bicos, assim que nós falamos, né? Bicos, para não poder ficar parado. Claro. Eu tenho família, tenho filhos, né? Tenho uma casa para sustentar e eu tenho conseguido me manter a minha família fazendo esses bicos, entendeu? Para não ficar parado. Mas não há uma regularidade. Você faz uma empreitada, depois faz outra, depois arruma um bico aqui, se vira nos 30. Sem regularidade, se vira nos 30. Exatamente. Você é casado? Assim. Sou casado. Tem quantos filhos? Tenho 3 filhos. Entendi. Flávia, você que é de uma ONG que lida diretamente com esse problema que o Marcos vive, que outros egressos também vivem. Conta um pouquinho pra gente da ONG Instituto Anjo de Liberdade. Qual o trabalho dela? Como é que ela pode ajudar o Marcos, por exemplo? Então, o Marcos, a gente está conhecendo ele hoje, já proponho desde já que ele conheça o nosso trabalho lá. A ONG buscou, exatamente por conta dessa dificuldade do mercado de recolocação do egresso no mercado formal de trabalho, e hoje o que mais sustenta famílias brasileiras vem ser exatamente esse terceiro setor. Então, a ONG buscou desenvolver capacitação profissional para esses egressos, de forma que eles pudessem se sustentar autonomamente sem o emprego formal. Atualmente, a ONG tem cursos na área de marcenaria e carpintaria, a gente tem curso de gesseiro, que é uma formação profissional que permite um sustento viável à família, né, do detento. A gente tem curso de estofador, a gente tem para as esposas dos egressos, para as egressas, nós temos curso de acrigel, de unha, cabeleireiro, pintura e textura, e na área de estética também. Entendi. Então, isso tem ajudado a essas pessoas que nos procuraram lá a ter essa capacitação, porque hoje o que mais emprega o ex-detento é o próprio crime, né? O índice de reincidência no Brasil é um dos maiores do mundo, segundo o nosso ministro lá do Supremo. Então, essa capacitação ela vem a ajudar exatamente porque existe uma dificuldade muito grande por conta da falta de formação de ensino básico dessas pessoas. Então, a gente buscou esses cursos que pudessem gerar essa sustentação deles. Deputado, fala um pouquinho do seu projeto. É um projeto que altera uma lei de 2002, um projeto seu e do deputado Wagner Montes, que prevê uma reserva de vagas para lidar com situações, resolver problemas justamente como o Marcos está enfrentando, não é isso? Eu vi um estudo já há algum tempo que diz que grande parte das pessoas que passam um determinado tempo presas retornam ao sistema prisional. Tem gente que fala em quase 80% das pessoas. E tem Depois que elas ganham liberdade, elas acabam voltando. Tem pessoas que analisam isso de forma superficial, advogam medidas que não têm nada a ver com a democracia e não tentam buscar as motivações, o que leva a essa reincidência. Há estudos que dizem que um dos elementos é a dificuldade que as pessoas têm, depois que cumprem pena, de poderem se reinserir na vida de uma maneira geral, principalmente arrumarem uma ocupação que elas possam sustentar e sustentar as suas famílias. E eu acho que se a preocupação nossa é garantir a cidadania a todo mundo, as pessoas não podem ser duplamente penalizadas. Cometi um delito, fiquei lá preso 2 anos. Saí, eu paguei a pena que eu tinha com a sociedade. Então não dá para eu ficar pagando diariamente, porque inclusive não sou só eu que pago eu, pago os meus familiares, pago as pessoas que estão próximas. Então acho que é a responsabilidade do poder público encontrar medidas que procurem combater o enorme preconceito que cerca o egresso do sistema penitenciário. Então, a Assembleia Legislativa tem levantado algumas medidas. Já há uma lei aprovada alguns anos atrás, que diz que o FUNRIO, que é uma instituição do Estado que financia pequenos negócios, pequenos projetos, que um dos públicos prioritários tem que ser os chamados adolescentes em conflito com a lei
ou pessoas egressas do sistema penitenciário. Nesse caso, pessoas que estão menores que estão no DEGASE. Exatamente. No caso dos adolescentes. E agora, junto com o deputado Wagner Montes, nós apresentamos esse projeto estabelecendo que o poder público, quando for contratar algum serviço, direto ou indiretamente, ele já tem que colocar no edital que no mínimo 50% das vagas tem que ser para egressos do sistema penitenciário, para pessoas que estejam em liberdade condicional ou até para pessoas que estejam cumprindo pena. Porque há experiências, inclusive, positivas de pessoas que estão cumprindo pena e isso não significa necessariamente que não possam ter uma ocupação produtiva. Eu lembro da SEDAI, que faz um trabalho interessante de reflorestamento próximo a rios, a mananciais, uma coisa fundamental para garantir o abastecimento da água, e que boa parte dos trabalhadores que ali estão são pessoas que estão cumprindo pena. Recebem um salário, prestam um serviço importante e aquele tempo trabalhando, inclusive, provoca uma redução da pena. Então, em termos práticos, o Estado precisa reformar uma rodovia, vamos dizer assim. Abre uma licitação. Nessa licitação, as empresas que participarem dessa licitação têm que colocar uma reserva de vagas para os egressos e para quem está cumprindo pena. É isso? Uma reserva de 5%. Eu vou dar um exemplo concreto. O Marco, que está há 2 anos, né, em liberdade condicional, que está aí, e é um problema sério, porque ele tem filho, fazendo bico, tentando trabalhar, mas aí não tem previdência. Você tem, vamos olhar aqui pertinho, né, as obras do Maracanã. Há um conjunto enorme de obras para preparar o Estado do Rio de Janeiro para o Maracanã. Haverá uma série de outras para preparar para 2016. Que às vezes é uma empresa privada, mas ela é contratada do Estado. Essa lei em vigor significa que necessariamente uma parte daqueles trabalhadores tem que ser pessoas egressas do sistema penitenciário, pessoas que... Então, por exemplo, significaria, no meu caso, uma oportunidade para que uma pessoa como o Marcos, ao invés de estar fazendo bico, não ter previdência, não ter os direitos trabalhistas, pudesse ter uma oportunidade efetiva de emprego. E isso também abrange o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Claro. Eu acho que a regra tem que ser para todo mundo. O esforço tem que ser para toda a sociedade, para todos os espaços de poder, para todas as pessoas que têm responsabilidade pública. Certo. Marcos, a gente está falando da situação que é sua e de outras pessoas que cumprem condicional também. No caso, você disse que é casado. A sua mulher também tem dificuldade de encontrar emprego? Não, ela já não tem essa dificuldade igual eu tenho. Sim. Entendeu? Ela tem o seu estudo, ela tem, mas eu não consigo. Entendeu? Eu tenho até aproveitar essa oportunidade, né? Eu tenho um certo tipo de problema para me tirar uma documentação a qual eu não tenho, devido a eu ter tido esse delito, essa falta com a justiça, né? Certo. Eu estou tendo um certo tipo de... Mas que documento você não consegue? O título de eleitor, entendeu? Eu ainda não tenho, devido... Eu não consegui ainda... eu estou no tempo ainda de pagar a minha sentença, né? Eu estou com esse prejudicamento de tirar o meu título de eleitor. Não consegui ainda nenhum papel, assim, qualquer tipo de papel constando que eu estou pagando a minha cadeia. Por isso tem prejudicado muito também, a falta do título prejudicado muito também certo tipo de serviço a qual eu fui procurar. Porque eles te pedem esse documento na hora e você não tem o documento. Pede outro documento, eu não tenho devido a isso ainda, entendeu? Entendi. Flávia, nesse caso, também é um caso, acredito, comum, né? Não só da dificuldade de encontrar emprego, mas a falta de documentação, né? É um caso muito comum. Explica para mim. Exatamente, porque enquanto ele estiver em cumprimento de pena, ele fica com os direitos eleitorais suspensos, né? Então, por essa razão, essa dificuldade. E essa dificuldade, a gente vê, é comum. Daí porque a gente tenha buscado cooperativar esses presos lá no trabalho que a gente desenvolve lá, cooperativá-los para que eles possam desenvolver autonomamente essa atividade laborativa deles. Até, Marco, eu te convido a ir lá na ONG para que a gente te ajude com relação à documentação, que isso é um atendimento que a gente também faz lá. E acho uma grande ideia, iniciativa do deputado, até por conta dessa dificuldade, porque a gente está exatamente criando essa formação profissional para a obra pública, para essa parte de carpintaria, todos esses cursos que nós temos lá. Existe uma dificuldade mesmo nesse desenvolvimento do trabalho autônomo, ainda assim existe uma dificuldade de conseguir serviço no mercado, né? Então, eu acho que o projeto do deputado, nesse sentido, vai ajudar enormemente, porque casos como o do Marco são cada dia mais comuns por conta da documentação
E quando ele chega, tenho certeza que Marco passou por isso nas empresas que ele foi, quando ele diz eu não tenho documento, ele acaba tendo que dizer o porquê, isso já é uma porta fechada. Um certo constrangimento. Né, Marco? Além, não sei se é também parte da dificuldade, a questão da formação, que não existe, né? Uma formação, não sei qual é a tua profissionalização, mas a dificuldade de formação profissional, para que a gente possa estar exatamente formando profissionais para se encaixar nesse modelo legislativo aí, exatamente para que essas pessoas que não têm essas oportunidades, e se os convênios eles vão se estabelecer com o poder público de modo a tornar viável a empregabilidade dessas pessoas, a gente pode buscar capacitá-las exatamente para atender essa demanda do Estado. Isso vai ajudar enormemente, sem dúvida, a recolocação deles. Deputado, uma vez o ex-detento, quem está cumprindo pena, ele empregado, é uma perspectiva para ele, é uma certa estabilidade, ele pode fazer carreira naquela empresa, né? Ele está ali numa condição de igualdade com outros empregados, ou seja, é uma questão de inclusão. Não, eu queria dizer que medidas como essa, trabalhos como o da ONG Anjos da Liberdade, trabalhos importantes como são desenvolvidos por outras ONGs, outro dia teve uma audiência pública que estava aqui o brasileiro, que é uma figura emblemática nessa luta em defesa da cidadania do egresso do sistema penitenciário, não são um trabalho de solidariedade apenas ao presidiário ou ao ex-presidiário. É de solidariedade ao conjunto da sociedade, não sou eu que estou dizendo. São estudos realizados que mostram que há pessoas que reincidem no crime, não vou dizer todas, mas há seguramente um número significativo de pessoas que reincidem no crime porque lhes é barrado qualquer perspectiva de reinserção na sociedade. Há pessoas que cometem um crime de menor potencial agressivo e que acabam cometendo outros mais graves, porque lhes é barrado a possibilidade. Então você criar programas que possibilitem um egresso do sistema penitenciário, reocupar um novo posto de trabalho formal, com carteira assinada, com INSS, é importante para aquela pessoa, é importante para os seus familiares, e eu repito aqui, não é justo que um cidadão pague uma pena e que junto com ele pague a pena a toda a família. E é importante para o conjunto da sociedade, porque a medida que traz sociedade, maior segurança para a sociedade, não é aumentar as prisões enormemente, não é fazer com que as pessoas entrem e voltem para a prisão, é você criar medidas que reduzam, né, a incidência de crimes e possibilitar espaço de educação, espaço de qualificação, como faz a Anjos da Liberdade, possibilitar iniciativas de inserção, mesmo que sejam como pequenos empreendedores ou no trabalho informal, e propiciar emprego, possibilidade formal, é uma forma de reduzir a criminalidade. E eu digo que o poder público tem que dar o exemplo. Se você aceita, embora não concorde, que um determinado empresário, uma determinada pessoa se sinta inseguro, manifeste um preconceito, eu acho que você não combate o preconceito xingando, você combate dando o exemplo. Se o poder público não tomar iniciativa para combater esse dado da realidade, que é o enorme preconceito que cerca pessoas que às vezes já cumpriram a sua pena, que querem viver com dignidade, ninguém mais vai poder fazer isso. Marcos, você conhece, você tem amigos que estão numa situação parecida com a sua, mas que acabaram voltando para o crime? Conheço. O que elas falam? O que essas pessoas, o que eles falam? Falta de oportunidade. Falta de oportunidade, como ele estava falando, na sociedade. Portas se fecham e, infelizmente, o camarada volta a retornar, a rescindir no crime, na criminalidade. É a maioria dos seus amigos, pode dizer? Se eu falar para o senhor que é a maioria, o senhor pode ter certeza que é a maioria. Tá certo. No caso da sua mulher, ainda bem, ela não tem tido dificuldades em encontrar emprego. Mas a Flávia estava falando que as mulheres dos presos também têm dificuldades, né, Flávia? Também têm dificuldades. Existe até uma lenda, eu digo que é quase uma lenda urbana entre os familiares de presos, o fato de ter uma carteira de cadastramento de visitante, eles entendem que aquilo cria alguma dificuldade. Existem alguns presos que até dizem, não, meu filho adolescente que está em fase de formação, de trabalho, eles não deixam tirar a carteira, porque eles acham que essa carteira vai prejudicá-los no momento dessa inserção no mercado de trabalho, porque o preconceito que existe com o preso, ele transpassa da figura do preso, né? A Constituição diz que a pena não passará
da família do condenado, mas na prática não acontece assim, né? Eu acho que o projeto do deputado, nesse aspecto, é excelente, porque se o caminho do crime muitos tomaram porque não tiveram oportunidade, para o caminho de volta, havendo essa oportunidade, certamente essa pessoa vai tomar um caminho diferente. Tá certo. Eu preciso encerrar o bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com a Leste Debate. Não saia daí.